Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e eu sempre trago para vocês informações, vídeos polêmicos e hoje eu quero falar sobre o podcast aí que a Sharon Menezes participou e ela falou algo ali que chamou muito a atenção. E olha só, gente, se fosse um branco falando sobre esse assunto que ela falou, meu Deus do céu, garanto para você que ia dá até prisão. Essa pessoa ia ser presa, ia ser condenada por crime de racismo, preconceito e tanta coisa aí, porque o que a Sharon Menezes disse nesse podcast, nesse pod, quem pode aí, é de tirar as ideias do lugar, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos aqui comentar sobre esse discurso dela, né? Que ela falou ali no podcast, daqui a pouquinho depois do vídeo que você vai assistir aí e nós já voltamos aqui para comentar sobre ele, beleza? Porque eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Sim. Eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Meu filho nasceu branco. Ele é meu filho, mas ele nasceu branco. Mas lá minha cabeça começou. Eu falei, peraí. Como vamos lidar com isso? E aí eu tive que criar, E aí eu tive que fazer o contrário. Como que eu vou criar um menino branco sendo uma mãe preta? Como que ele vai entender da onde ele veio e como que ele tem que agir fora de casa sendo branco, Sim, perfeito. né? Não, muito Porque é uma coisa maravilhoso muito... você pensar nisso. Porque é muito... Opa, estamos de volta, como eu disse, nós vamos aqui falar sobre esse tema, sobre esse assunto, pois, sinceramente, quando a gente fala de militância, quando a gente fala que essa militância, principalmente essas feministas, socialistas, comunistas, globais, que estão mais preocupados com os seus interesses, quando a gente fala isso, a gente está errado. Mas olha só o que a Sharon Menezes ela fala nesse podcast aí, quem pode, pode. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes de eu entrar nesse assunto, eu já peço aí que você deixe a sua participação, você que gosta dos nossos conteúdos, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreve no nosso canal. Se você puder também, deixa aí o clique no sininho para você receber as notificações e nos ajude aqui, gente. Clique aí no coraçãozinho, nos contribua aqui com o nosso canal, beleza? Nós vamos já entrar nesse assunto, eu vou soltar aqui o áudio, nós vamos acompanhar o áudio dela, tá bom? E depois nós vamos estar comentando em cima do áudio aí. Vamos lá, escuta só, olha só. Isso sim, eu passei por isso sim, isso aqui foi abuso sim, isso aqui foi racismo sim. Quando eu dizia que eu nunca tinha sofrido preconceito, eu estava me enganando. Isso aqui foi, isso aqui, e não vai mais ser assim. Olha só, primeira coisa aqui, ela falando sobre racismo, sobre preconceito, né, que ela sofreu, e tudo bem, a gente não estamos tirando aqui, tá, gente? Não estamos tirando que não existe preconceito, não existe racismo, discriminação e tal. Claro que existe, eu já sofri, então a gente já sofreu com isso, ainda mais a gente que somos da cor, né? Da cor aqui, da massa, né? Essa cor, mas a gente não tem militância, tá? Pelo menos eu não tenho essa militância comigo. Mas vamos lá, né? A gente até entende, opa, sofreu preconceito, racismo, mas vamos continuar ouvindo aqui esse discurso dela. Falou que sofreu preconceitos, racismo para chegar aonde ela chegou. Vamos continuar ouvindo aí para ver o que ela fala depois. Porque agora eu tenho consciência. Consciência. Então, não vai. Entendeu? Então, assim, de uns anos pra cá eu tenho tido toda essa releitura de mim. Sabe? Eu acho que Releitura, depois que eu fui mãe, tá? Uma eu achei que eu ia ser mãe de uma reconstrução. criança preta. Olha só, vamos voltar aqui. O que ela fala aqui? Ela fala assim que ela queria, né? O sonho dela, a vontade dela era ser mãe de uma criança preta. Olha só que interessante. Vamos continuar aqui. Eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Meu filho nasceu Achei. branco. Ele é meu filho, mas ele nasceu branco. Mas lá minha cabeça começou. Eu falei, peraí, como vamos lidar com isso? E aí, Olha só, aí que entra a questão agora. Ela falou sobre preconceito, falou sobre discriminação, racismo que ela sofreu. Mas agora, depois que ela engravidou, na esperança, ela tinha esperança de casar, de ter, né? Ela engravidou e ela tinha esperança que nascesse um filho preto. Mas aí, gente, o filho nasceu branco. Mas o filho nasceu branco por quê? Porque o filho nasceu branco. Porque ela
simplesmente foi obra do destino, obra do acaso, ou alguma coisa sobrenatural que aconteceu? Não, gente, porque ela é casada com um branco. O esposo dela é branco, então automaticamente isso, a possibilidade de nascer um filho branco era a mesma possibilidade de nascer um filho negro. Então, ela teve um filho branco, então ela teria que ter expectativa e aceitar, porque, né, é um filho, é o seu filho. Mas não, ela fala, como eu vou lidar com isso? Agora pense comigo, se fosse eu e você, se fosse... Não, na verdade eu não, né? Eu tenho lugar de fala, como diz eles, né? Mas se fosse um branco, se fosse uma branquela, uma loira, ou assim por diante, falando uma coisa dessa, o que será que aconteceria? O que viria a acontecer se uma mãe, né? Uma mãe aí branca, uma mãe loira, uma amarela, ou assim por dizer, né? Falasse uma coisa dessa, reproduzisse em um podcast algo semelhante, como eu vou lidar com isso? Porque eu esperava um filho branco, mas nasceu um filho preto. O que será que ia acontecer com essa mulher? Será que ela ia ser processada, ia ser descriminalizada, presa, porque ela falou algo? Porque aqui, gente, aqui é uma falta, ela dá a entender que a aceitação aqui é zero. A aceitação desse filho ter nascido branco é uma aceitação zero, né? Vamos lá, continuando. Aí eu tive que fazer o contrário. Como que eu vou criar um menino branco? Olha só como que eu vou criar um filho branco. Gente, olha que coisa, olha que absurdo, gente. Olha a mente, gente, olha a mente diabólica desse povo. Como que eu vou criar? Por que que você... A minha pergunta para a Cheryl Menezes, por que que você casou com um homem branco? Por que que você não escolheu um homem negro ou um moreno, um pardo? Por que que você justamente casou com um homem branco? Porque o esposo dela, claro, é visível. O esposo dela tem um cabelo liso, né? É um cara parrudão, grandão, másculo, né? Fortão e da pele branca. Então a possibilidade desse filho nascer, dessa filha nascer branquinha, é a mesma possibilidade de nascer um filho da cor dela. Então, gente, olha a mentalidade desse tipo de gente. Vamos lá. Sendo uma mãe preta, como que ele vai entender da onde ele veio e como que ele tem que agir fora de casa? Mas espera aí, vamos lá. Como assim da onde ele veio? Como que ele vai entender? Essa criança não tem que entender da onde que ela veio. Porque do mesmo local que veio uma criança negra, veio uma criança branca. Não existe uma diferenciação. Não existe uma diferenciação. As crianças negras e as crianças brancas, elas saem do mesmo ventre, da mesma mãe, da mesma barriga. Não existe uma barriga para criança negra e uma barriga para criança branca. Não existe uma separação de mães negras nunca terão filhos brancos e mães brancas nunca terão. Gente, isso é um absurdo. Nós vivemos num país que ele é miscigenado. Nós não somos natural brasileiros natos. Nós não somos brasileiros natos. Nós temos uma mistura, uma miscigenação no Brasil que é absurda. Nós temos sangue de todas as nacionalidades no Brasil. E uma pessoa dessa falar de preconceito, que sofreu preconceito, e agir da mesma forma. Agora, imagina a mente dessa criança. Imagina a mente dessa criança ouvindo a mãe falar uma bobagem dessa. Falar um absurdo desse. Que como ela vai fazer para criar da mesma forma que ela iria criar um filho negro. Então você cria um filho branco da mesma forma que você vai criar um filho negro. Você vai ensinar as questões morais, as questões sociais, você vai ensinar essa criança a ser criança, primeiramente, depois viver em sociedade, assim como todos os pais devem ensinar os seus filhos. Então, não há um tipo de escolarização ou ensino para a criança negra e um ensino, escolarização para uma criança branca. É só na mente, só nessa mente minúscula desse povo que
E, sinceramente, não dá pra. Gente, vamos lá, vamos continuar, vai. Vamos continuar ouvindo. Casa, sendo branco, Sim, perfeito. né? Não, muito Porque é uma coisa maravilhoso. Olha só, aí, gente, sabe o mais bizarro? O mais engraçado é você ver uma loira e uma ruiva, né? Você vê duas ali que, sinceramente, sabe, ali o ambiente ali é um ambiente, sabe, idiotizado, imbecilizado, porque você vê uma pessoa ali que se diz, né, que se diz negra, que a cor fala, e a pessoa agindo com preconceito com o branco, e você, sabe, achar isso perfeito. Você achar isso natural. Então, tipo assim, porque houve uma escravidão no Brasil, porque houve algo contra. O Brasil tem uma dívida histórica com a gente e tal, então eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser preconceituoso com os brancos da forma que eu quero, e tudo bem, e os brancos, aqueles que são brancos, têm que aceitar isso. Tem que bater palma para mim porque eu tô certo, porque você tem uma dívida histórica comigo. Gente, por favor, que mundo nós estamos vivendo? Que mentalidade é essa que duas brancas ali ouvindo uma negra sendo racistas, sendo preconceituosas com elas, na frente delas e elas não falando nada? Agora eu me pergunto se fosse diferente. Se fosse essa branca, essa que é a Sharon Menezes fosse branca e as duas ali fosse negra e ela falasse o que ela está falando a respeito de ter um filho negro, como eu vou criar isso? Como eu queria ter um filho branco, mas eu tive um filho negro. Como que eu vou fazer? Como que eu vou criar? Ah, gente, eu garanto para vocês que o negócio não ia ficar bom. Vamos lá. Você pensa nisso? que é muito doido. Ele precisa entender quem a mãe dele é e como que a família dele é. E se colocar neste lugar, mesmo não tendo a cor da pele. Olha só, gente. Olha a desconstrução. Olha a desconstrução social. Como que você coloca na cabeça? Aí, ó, já começa aí, tá? A forma de preconceito, né? O ato de criar crianças, de induzir as crianças a ser preconceituosas, já vem do berço. Por quê? Quando você tem uma criança, um filho, que você não aceita e você começa a encher a cabeça dele para que ele seja, para que ele haja como outra pessoa ou outras famílias, porque você tem que agir assim, porque você tem que agir como escravo, como aqueles que saiu do pelourinho, como aqueles que passou por escravidão, por aqueles que foram escravos de senhores e tal. Gente, pelo amor de Deus, que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? As crianças têm que entender que eles são crianças, não importa a cor da sua pele, não importa a classe social que ela esteja inserida, ela é uma criança. E não importa mesmo. Todos nós somos iguais. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua classe social, mas infelizmente começa daí. A pessoa que sofreu, como ela diz que sofreu preconceitos, deveria tratar as pessoas com dignidade, principalmente o seu filho, né? Deveria tratar com dignidade e entender que não é porque você é branco ou negro, você deixa de ser um ser humano. Todos nós somos iguais, todos nós diante da lei e diante de Deus. Embora tem pessoas como ela, preconceituosas, com a mente voltada aí para o preconceito, que não conseguiu se libertar do preconceito, não conseguiu se libertar da escravidão ideológica, e aí fica querendo colocar que todo mundo tem que agir da mesma forma que elas. Vamos continuar aqui para nós encerrarmos. Porque, né, é meu filho. E é isso, é um processo que eu vivo todo dia, porque não é muito fácil, tá? E nisso que você estava falando também, acho que entra uma coisa que a gente falou muito aqui com a Thaís Araújo também, que é a parada de ter uma fama de antipática, né? Mas vamos lá, acho que encerrou aqui, né?
encerrou o assunto delas ali, mas eu vejo que aí a pessoa pega e fala que ela vive, que ela tem que viver com isso dia após dia. Então eu fico imaginando a forma que que essa mãe olha para o filho. Ela olha para o filho como pela cor da pele ou pelaquilo que ele é, seu filho. Gente, o preconceito tá aí. O preconceito tá aí. Agora, o mais engraçado é você ver a pessoa agindo dessa forma, agindo, falando esse monte de coisa para todo mundo ouvir, para, né, 308 mil pessoas que assistiram, que visualizaram e vão visualizar esse podcast, esse assunto, e a mente dessas pessoas vão estar sendo desconstruída por causa desses tipos de influenciadores. Duas brancas que não tem, não abre a boca para poder corrigir e falar que ela está sendo também preconceituosa quando ela trata os brancos como que se fossem os homens maus, como que se fossem os lixos da sociedade, e só ela merece aí o conserto ou a construção social dessa era agora. Então, sinceramente, nota zero para ela e nota 0 mais 0 para essas duas que permitiram ou que construíram esse pensamento aí destrutivo para a sociedade. É por isso que, infelizmente, o preconceito vai continuar existindo. Por isso que o preconceito vai continuar existindo, porque esses tipos de gente, essas pessoas continuam pensando preconceituosamente, continua com a mente preconceituosa e não conseguiu se libertar do preconceito estrutural, porque isso daqui é preconceito estrutural, tá? Não é nem racismo estrutural, é um verdadeiro de um preconceito estrutural que essas pessoas criaram na sua própria mente e não abandona, continua alimentando isso para poder viver na sua utopia, né? Na sua utopia, no seu mundo utópico. Então, que Deus tenha misericórdia desse povo e que nós possamos, né, fazer as coisas da maneira correta e procurar viver a vida como a vida é, né? Sem querer ser sem querer desejar ser o outro, sem querer desejar as coisas do outro. Que Deus abençoe, não se esqueça, compartilhe se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e aí você pode estar deixando aí o seu comentário, clique aí no coraçãozinho e clique também no sininho para você receber as notificações, beleza? Fique com Deus e até a próxima.